Chegamos ao final da primeira parte do Brasileirão 2021 e o Galo, Atlético Mineiro, é o campeão simbólico do primeiro turno. Fala Pitaqueira, acabou a 19ª rodada do Brasileirão 2021 e a gente nesse vídeo de hoje vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai tratar, além do campeão da rodada, de todos os times do Campeonato Brasileiro, dar uma geral no que aconteceu nesse primeiro turno, nessas primeiras 19 rodadas do Brasileirão. Quem venceu mais, quem perdeu mais, melhor ataque, pior defesa, quem decepcionou e quais foram os grandes destaques dessa primeira metade do Brasileirão 2021. Vamos dar uma passada por todos esses dados e no final eu vou deixar também meus pitacos aqui, né? A minha seleção dessa primeira parte do Brasileirão e os 10 gols mais bonitos nessas 19 rodadas. Antes de começar, tem que pontuar algumas coisas, né? Infelizmente, por causa do calendário do futebol brasileiro, vários times não completaram os 19 jogos dessa primeira metade do Brasileirão 2021. São 11 times no total de 20 que não completaram as 19 rodadas. Nessa tabela aqui de classificação que eu vou deixar aqui do lado, tem o número de jogos de cada time, a gente percebe aí que a minoria então completou os 19 jogos. Atlético Mineiro, Bragantino, Palmeiras, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Ceará, Internacional, São Paulo e América fizeram 18 jogos cada um. O Grêmio fez 17 jogos e o Flamengo foi quem menos jogou, só fez 16 partidas nessa primeira metade. Colocado isso então, vamos nos aprofundar nessa tabela de classificação do Brasileirão. O Galo é o líder desse primeiro turno e na teoria ele é o campeão dessa primeira metade. Teoria porque o Flamengo, com os jogos atrasados, pode encostar no Atlético Mineiro se ele perder o seu último jogo, né? O jogo da 19ª rodada do Atlético Mineiro foi adiado por causa dos jogos da seleção brasileira e o Flamengo também, além desse jogo da 19ª rodada, tem outros 2 jogos para fazer ainda. Então, se o Atlético Mineiro perder o jogo dele e o Flamengo ganhar os seus 3, ele pode encostar na liderança do Brasileirão nessa primeira metade. Então, vamos considerar aí o Galo como virtual campeão do primeiro turno do Brasileirão 2021. Para resolver um pouco, ficar mais claro qual é a situação de cada time no Brasileirão, nessa situação em que alguns times fizeram mais partidas do que outros, vou colocar aqui uma outra classificação, que é em relação ao número de pontos perdidos, porque aí a gente compara o que foi disputado por cada time. E nessa classificação por pontos perdidos, a gente tem algumas alterações na tabela de classificação se considerarmos só os pontos ganhos, né? Em relação aos pontos perdidos, o Atlético Mineiro continua com a primeira colocação, mas o Flamengo ele pula para a segunda posição. O Galo perdeu 15 pontos até aqui em todos os pontos que ele já disputou e o Flamengo 17. Tem o Palmeiras com 19, logo na sequência tem Red Bull Bragantino, Fortaleza. As posições se alteram um pouco aí em relação à tabela geral, né, de pontos ganhos, mas alguns times chamam a atenção. Por exemplo, o Grêmio, né, na tabela de pontos perdidos, ele sai da zona de rebaixamento, fica ali na beiradinha da zona de rebaixamento, mas tem uma diferença clara aí em relação à classificação geral, se a gente considerar os pontos ganhos, né? Agora vamos dar uma olhada no poderio ofensivo e defensivo de cada um dos 20 clubes do Brasileirão 2021. Vou colocar um gráfico aqui primeiro com a parte defensiva, né? Quem é que se defendeu melhor nessa primeira metade do Brasileirão? E aí o Galo é o grande destaque, além de líder em pontuação e em pontos perdidos, é o time que menos sofreu gol até aqui no Campeonato Brasileiro. E aí uma surpresa, na segunda posição de defesa menos vazada a gente tem o Sport, que hoje está na zona de rebaixamento. Mas já já vocês vão entender por que o Sport, apesar de uma defesa tão boa, ainda assim está na zona de rebaixamento. A gente observa também que hoje tem 4 times no Brasileirão que tem uma média inferior a 1 gol por partida nesse primeiro turno. O Atlético Mineiro e o Sport, que são os 2 primeiros, e além deles, Corinthians e Atlético Goianiense. Os 4 times têm em média levado menos de 1 gol por partida, e isso realmente é uma média muito boa que pode impactar diretamente lá na classificação final. Mas como o objetivo do futebol é fazer gol, vamos dar uma olhada agora nos ataques, qual é o poderio ofensivo de cada um dos times
nesse Campeonato Brasileiro. E aí o destaque é o time do Flamengo, que tem média de 2 gols por partida até aqui. E a média é redonda, foram 32 gols em 16 partidas. E lembra do Sport, que tem a segunda melhor defesa e ainda assim está na zona de rebaixamento? A explicação está aqui nessa tabela. É o último em questão de gols. O Sport até aqui fez apenas 8 gols no Campeonato Brasileiro. São 17 partidas e 8 gols. Com a média dessa, não tem como fugir da zona de rebaixamento. E por falar em média, o Flamengo, como a gente disse, tem a melhor média, 2 gols por partida, e é o único time no Campeonato Brasileiro que conseguiu atingir essa média. Todos os outros têm média inferior a 2 gols. E com esses ataques que a gente viu até aqui, nesse gráfico que eu mostrei por último, quem são os caras que fazem os gols? Vamos dar uma olhada então na lista dos 10 principais artilheiros do Brasileirão 2021, encerrado o primeiro turno. E a gente tem uma média baixa de gols, né? A artilharia promete ser bem baixa esse ano. Se a gente repetir essa média do primeiro turno, a gente vai ter um artilheiro de Campeonato Brasileiro com menos de 20 gols. Isso é bem baixo. Hoje a gente tem 3 jogadores com 8 gols na ponta da artilharia. O Edenilson do Internacional, que é um meio-campista, o Bruno Henrique do Flamengo, atacante, e o Gilberto do Bahia, também atacante. Na sequência a gente tem 4 jogadores com 7 gols, o Ítalo do Red Bull Bragantino, o Hulk do Galo, Matheus Peixoto do Juventude e o Robson. E na sequência a gente tem mais 3 jogadores com 6 gols até aqui. O Gabigol do Flamengo, o Elton do Cuiabá e o Yuri Alberto do Internacional. E a curiosidade, o Gabigol tem 6 gols, mas ele só jogou 6 partidas até aqui no Brasileirão, então média de 1 gol por partida. E agora chegou a hora de eu dar os meus pitacos, né? Qual é a seleção do Pitaco é Meu nesse primeiro turno do Brasileirão e também os destaques, melhor time, pior time, ou seja, a decepção do campeonato até aqui, o melhor jogador do campeonato. Mas antes disso eu quero te fazer um pedido, dá um like aqui nesse vídeo, isso é muito importante pra gente, dá um like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, ativa as notificações, clica no sininho para você ser avisado sempre que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal Pitaco é Meu. Outra coisa, tem uma lista, uma playlist aqui no canal só sobre o Brasileirão, a análise de cada campeão da rodada, desde a abertura do campeonato até hoje a 19ª rodada. Vou colocar aqui em cima no card a playlist, dá uma conferida lá para você passar aí por todas as rodadas do Brasileirão. Outra coisa também que eu quero te alertar e te fazer um pedido, se você gosta de texto, o Pitaco é Meu também está em texto. A gente tem o blog lá na plataforma Pingback, é só você acessar, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, acessa lá, se puder também, dá uma fortalecida, ajuda lá, faz uma contribuição pra gente seguir melhorando aqui o trabalho no canal, beleza? E o último pedido, compartilha aqui o canal Pitaco é Meu, manda para aquele seu amigo que você sabe que gosta de futebol, pede para ele se inscrever, a gente está correndo atrás aí dos nossos primeiros 500 inscritos. A meta é muito baixa, mas é um começo de tudo e eu conto com a sua ajuda, beleza? Agora sim, vamos à parte polêmica desse vídeo. Vou trazer primeiro a seleção desse primeiro turno do Brasileirão 2021. Os critérios utilizados foram gosto pessoal, é lógico, o estilo de cada jogador e eu me baseei também em alguns números que eu resgatei lá na plataforma SofaScore, beleza? Então vamos à nossa seleção da primeira parte do Brasileirão 2021. Vou começar pelo técnico. O técnico eu acho que vai ser maioria absoluta de quem gosta de futebol, quem torce por futebol no Brasil. O grande destaque como técnico nessa primeira metade do Brasileirão é o argentino Vojvoda, o técnico do Fortaleza. Então ele vai comandar aí a nossa seleção, beleza? No gol, João Paulo dos Santos. Alguns outros goleiros também merecem destaque, mas eu acho que atuando no Campeonato Brasileiro, o João Paulo como goleiro é o grande destaque até aqui da competição. A minha dupla de zaga é formada por Nathan Silva, que era do Atlético Goianiense e voltou para o Atlético Mineiro, né? Se firmou como titular nessa zaga do Atlético Mineiro, a melhor defesa do campeonato até aqui. E o Nino, que é o zagueiro do Fluminense, para mim, tem muita qualidade esse jogador, foi campeão olímpico recentemente, né, defendendo a seleção brasileira. Para mim é um dos grandes destaques do Fluminense nessa temporada. Então a minha dupla de defesa, Nathan Silva e Nino. Nas laterais
Do lado direito, uma surpresa para mim, Wanderson, lateral direito do Grêmio, apesar da campanha ridícula do Grêmio até aqui, ele vem se destacando. É um jogador de muita qualidade, precisa melhorar em algumas coisas, mas é um cara muito novo. Tanto é que barrou o Rafinha, né, que chegou como grande contratação, uma das grandes contratações do Grêmio nessa temporada, mas foi barrado pelo garoto Wanderson. Então ele é o meu lateral direito. Na lateral esquerda, eu fiquei em dúvida em dois grandes jogadores, o Arana e o Felipe Luiz, mas eu gosto mais do estilo de jogo do Felipe Luiz. Como do lado direito eu tenho o Wanderson, que é um cara que ataca muito, do lado esquerdo eu optei por um jogador um pouco mais criador, né? Um cara que cadencia mais o jogo. Então a minha escolha ali com o Felipe Luiz, com ótimos números nesse Campeonato Brasileiro até aqui. O meu meio de campo é aquele meio de campo irresponsável e não tem nenhum grande marcador, então eu coloquei meu time pra frente, beleza? Aliás, eu escalei a seleção num 4-3-3. O meu meio campo então é formado pelo Ederson, que é um meia do time do Fortaleza, né? Joga em algumas posições no time do Fortaleza ali na parte central do campo. Nacho de um lado e Arrascaeta do outro. Nacho, um dos destaques do líder Atlético Mineiro, e Arrascaeta é um jogador realmente fora de série, o que ele vem apresentando no futebol brasileiro nas últimas 3 temporadas. Então esse é a minha meiuca, Ederson, Nacho e Arrascaeta. E agora na linha de frente, um ataque poderosíssimo, cheio de gols e muita velocidade também. Arthur, que é o grande destaque ao meu ver do Red Bull Bragantino, que mais uma vez faz uma campanha muito consistente no Brasileirão. Arthur do lado direito com a perna trocada, do lado esquerdo Bruno Henrique, que voltou a fazer uma ótima temporada com a camisa do Flamengo. A temporada passada não foi tão boa, né? A temporada 19 foi espetacular, a temporada 20 foi razoável, mas nesse ano de 21 ele volta a apresentar um ótimo futebol. Então Bruno Henrique, que aliás é um dos artilheiros do Brasileirão, como a gente viu agora há pouco, é o meu outro atacante. E no comando de ataque, o Hulk, que é o grande destaque do Atlético Mineiro, também está lá na tábua de artilharia do Brasileirão. O Hulk, então, fecha a minha seleção, beleza? Muito provavelmente você discordou de algumas posições nessa seleção aqui do Pitaca é Meu, então não fique bravo não, fique tranquilo. Coloca aí nos comentários, então, a sua seleção. Eu sei que você vai estar falando, pô, fulano joga basquete, fulano joga handball, beleza. Eu sei que isso é polêmico, seleções sempre causam discussões, então deixa a sua seleção aqui nos comentários para a gente comparar, para ver se pelo menos parte dos jogadores a gente vai coincidir, beleza? Então, recapitulando, a minha seleção comandada pelo técnico Vojvoda é formada por João Paulo no gol, na lateral direita Wanderson, na esquerda Felipe Luiz, a minha dupla de zaga Nino e Nathan Silva. No meio-campo, bem ofensivo e irresponsável, eu tenho o Ederson, Nacho e Arrascaeta. E o meu trio ofensivo, Arthur, Hulk e Bruno Henrique, beleza? Agora vamos aos destaques do Campeonato Brasileiro. O time destaque até aqui, o time decepção e para finalizar, o melhor jogador do campeonato até aqui, na minha visão. Beleza? Vamos lá então, a grande decepção até aqui para mim nesse Campeonato Brasileiro, nessas 19 primeiras rodadas, é o time do Grêmio. O time do Grêmio fez algumas contratações de jogadores de peso, se reforçou, é claro que perdeu algumas peças em relação à temporada passada, as últimas 2 temporadas principalmente, mas fez boas contratações em jogadores com muita experiência que deveriam chegar no Brasil e já dar resultado de cara. Só que não foi isso que aconteceu. Aliás, o Grêmio vem caindo de produção desde a temporada passada. Iniciou o Brasileiro com um técnico novo, Thiago Nunes, não deu certo, foram 7 jogos e apenas 3 pontos, foi mandado embora e chegou o novo velho Filipão, né? Novo porque retornou, mas já conhecido Filipão, ídolo do time do Grêmio, para tentar tirar o tricolor dessa situação de zona de rebaixamento. Só que depois de um início até esperançoso, caiu de novo numa condição técnica muito ruim do time do Grêmio e vem lutando aí com muita força para sair da zona de rebaixamento. Aliás, o Grêmio precisa urgentemente nessa virada de turno, uma arrancada, uma sequência de bons resultados, porque senão
a situação vai ficar desesperadora. Então o Grêmio é a grande decepção para mim até aqui no Brasileirão. A grande surpresa e o destaque desse Brasileirão é o Fortaleza. É impressionante a consistência e a qualidade do futebol que o Fortaleza vem apresentando. E aí eu quero destacar algumas questões em relação ao Fortaleza. Primeiro, um dado, né? Das 19 rodadas até aqui, em 17 o Fortaleza esteve entre os 4 primeiros colocados. Isso é sensacional, ou seja, ele sempre rondou ali a zona de classificação para a Libertadores, direto para a chave de grupos. É realmente uma campanha extraordinária do Fortaleza até aqui. Um segundo ponto que eu gostaria de levantar em relação ao Fortaleza é o técnico Vojvoda, né, que chegou sem muito alarde ao futebol brasileiro. Pouca gente conhecia realmente o seu trabalho e ele vem mostrando que conhece muito de futebol. E um terceiro ponto, que aí pode servir de lição para vários clubes brasileiros, é que nem sempre é preciso gastar muito dinheiro para ter um bom time com resultado dentro de campo. A folha salarial do Fortaleza com certeza não é das maiores do futebol brasileiro e ainda assim tem um trabalho consistente e, como eu disse, das 19 rodadas do primeiro turno, em 17 delas esteve dentro da zona de classificação para a Libertadores, direto para a fase de grupos, ou seja, entre os 4 primeiros classificados no Brasileirão 2021. Um trabalho sensacional e é o grande destaque desse primeiro turno, ao meu ver. E para finalizar, o craque do Campeonato Brasileiro. Eu fiquei em dúvida em relação a alguns jogadores e aí, para tirar essa minha dúvida, além do futebol visto, né, que para mim é o primordial, né, além dos números, é o que a gente vê o jogador fazendo dentro de campo, além disso, eu fui dar uma pesquisada nos números também. E aí, o grande destaque do Brasileirão até aqui é o Hulk, atacante do Atlético Mineiro, é o grande líder desse time do Atlético Mineiro, apesar da idade, 35 anos. É o jogador que mais jogou até aqui na competição no time mineiro. É impressionante a força física e a intensidade que o Hulk tem nos jogos do Campeonato Brasileiro. É o grande destaque do líder do campeonato até aqui, do campeão simbólico do primeiro turno. O Hulk fez 17 partidas, foram 7 gols e 5 assistências para gols, além, é claro, do futebol que a gente vê dentro de campo. Então ele é o grande líder desse time do Atlético Mineiro e é o destaque nesse Campeonato Brasileiro até aqui. E como eu disse lá no início do vídeo, tem também os 10 gols mais bonitos do Brasileirão na minha visão. Só que isso faz parte de um outro vídeo que tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima no card, que vai estar logo aqui em cima para você assistir, e também no final aqui do vídeo vai aparecer como sugestão o vídeo com os 10 gols mais bonitos do primeiro turno do Brasileirão. Dá uma curtida lá. Vou ficando por aqui e aquele recado de sempre: se o juiz apitou, tá apitado. Então levanta a cabeça, bola pra frente, segue o jogo e bom futebol. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Dá uma olhada aqui nos gols, hein? Valeu!